Irmãos, a paz de Jesus, que a graça de Deus seja com todos os irmãos. Está aí, irmã Beth, veio lá dos confins da terra. Mateus capítulo 6, irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, versículo 33 diz assim, irmãos: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia seu mal. Então, uma das ordens principais de Jesus, irmãos, é buscar o reino de Deus, né? E buscar o reino de Deus, ele coloca uma condição. Tem que ser em primeiro? Não é o que está escrito aí? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Então, esse mandamento de Jesus, irmãos, que ele ensina logo no início do seu ministério, ele é muito importante para a gente não se desviar, não se perder, para a gente não perder o foco, não perder a visão, né? Porque quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, a palavra nos ensina e a palavra nos afirma, as palavras de Jesus Cristo são verdadeiras, que todas as coisas que ele estava dizendo um pouco antes, que é o comer, que é o vestir, isso nunca vai nos faltar. Absolutamente nunca irá nos faltar. Né? Tem uns salmos que faz muitos anos que eu nem leio ele, mas eu vejo agora na minha cabeça, que diz assim, Davi fala esse salmo, né? Ele fala: fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Acho que esse é o versículo. Não sei se os irmãos se lembram desse versículo, mas lá no Antigo Testamento, Davi ele cita, né, essa passagem. Mas Jesus ele está dizendo, irmãos, que o reino de Deus ele é muito importante para nós, e a sua justiça também. Então, quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas, veja, a palavra diz que quando nós nascemos de novo, da água e do Espírito, nós entramos no reino de Deus. Não é o que diz lá em João 3? Quem nascer da água e quem nasce do Espírito, esse aí vai fazer o quê? Vai desligar o portão? Quem nasce da água e do Espírito. A palavra diz o quê, irmão? Tem que pode entrar no reino? Certo. Vai ter esse claro. Jesus disse: quem não nascer da água não pode entrar. E quem não nascer da água do Espírito, quem não nascer da água não pode ver o reino de Deus, né? E quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nós nascemos de novo, né? Através da água e através do Espírito. Então, nós entramos no reino de Deus. Então, o reino de Deus ele tem que estar sempre em nossas vidas em primeiro lugar, porque nós fazemos parte desse reino. Fazemos parte desse reino, fazemos parte dessa família, e dentro desse reino tem a sua justiça também. Então Jesus ele está dizendo, olha, a primeira coisa que você tem que fazer quando você acorda pela manhã, né, é você se lembrar que você está dentro de um reino. Você tem que se lembrar que você está dentro desse reino, e dentro desse reino tem a sua justiça dentro desse reino. Veja, em cada lugar, né, em cada lugar existe uma lei, existe uma justiça naquele lugar. Não é assim? Se você for para um outro país, lá tem umas regras que aqui não tem, né? Uma regra, por exemplo, que aconteceu nesses últimos dias aí que eu vi, é que os jogadores brasileiros, quando eles foram jogar, não sei se foi na Argentina ou no Uruguai, não me lembro, os torcedores começaram a xingar lá os jogadores brasileiros, né, chamando eles de macaco, por exemplo. E aqui no Brasil, isso não é apenas racismo, isso aqui é um crime, né? Então, se alguém aqui no Brasil chamar uma pessoa, né, chamando ela de macaco, de preto, e começar a imitar
essa pessoa ela é presa. Por quê? Porque é uma lei que existe aqui. Então, racismo nesse país é uma lei. Né? É uma lei que, se você não cumprir, você é preso. Né? Então, isso no outro país não é. No outro país não é. Agora, nós estamos falando do Brasil. Agora, nós estamos, na verdade, falando do reino de Deus. Então, se hoje nós pertencemos ao reino de Deus, se pertencemos ao reino de Jesus na nossa vida, se Jesus Cristo ele está, né, em nossas vidas e nós estamos no seu reino, então nós temos que entender o seguinte, irmãos. Se estamos no reino dele, nós temos que lembrar da sua justiça todos os dias. Amém? Então, o que é a justiça de Deus, irmãos? A justiça de Deus é fazer o que é certo, é fazer o que é correto. A justiça de Deus, irmãos, é o caminho que nós devemos andar dentro desse reino. Então, eu e você estamos no reino dele. E se estamos no reino de Deus, nós não podemos. Se nós estamos no reino de Deus, irmãos, então nós não podemos andar conforme a nossa regra. Andar conforme aquilo que nós entendemos que temos que andar. Então, quando a palavra diz que eu tenho que buscar o reino de Deus, é buscar a cada dia entender o que é esse reino, o que Jesus quer desse reino. Então, Jesus, irmãos, é aquele que veio a esse mundo e ele que implantou, é ele que trouxe o reino de Deus. E quando Jesus ele trouxe o reino de Deus, o que é que ele trouxe com ele? Então, buscar o reino de Deus é buscar aquilo que Jesus já trouxe para nós. Então, o que é que Jesus já trouxe para os homens? O que é que Jesus trouxe para as nossas vidas? É o que eu devo buscar todos os dias em primeiro lugar. Se eu deixar de buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, a palavra vai dizer, irmão, que a nossa vida ela vai se tornar nada agradável diante de Deus. Se os irmãos se lembram daquela igreja, né, a última igreja, a igreja de Laodiceia, a qual está lá no Apocalipse, Jesus fala assim para aquela igreja: olha, vocês dizem, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Aí Jesus fala para aquela igreja: mas na verdade vocês estão como? Cegos, vocês estão nus, vocês não estão mais debaixo da graça. E Jesus fala que ele está do lado de fora. Por quê? Porque aquela igreja deixou de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, irmão, quando no nosso dia a dia, irmãos, o que acontece? Se a gente se esquecer do reino de Deus, se a gente se esquecer do reino de Deus, amanhã cedo, a gente vai começar a viver de uma forma que não vai estar debaixo da justiça de Deus. A justiça de Deus, irmão, é aquilo que nos diz o que é certo, o que é correto. Então, o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Veja, o que nós estamos fazendo aqui é uma parte do reino de Deus. Orar uns pelos outros faz parte do reino de Deus. Quando nós ajudamos um irmão, nós estamos buscando o reino de Deus. São muitas coisas que fazem parte do reino de Deus. Então, o reino de Deus não é um castelo. O reino de Deus são as obras que nós vamos praticando todos os dias. Porque o que é que Jesus trouxe para esse mundo? Jesus trouxe as obras do Pai para esse mundo. Então, como é que nós vamos buscar primeiro o reino de Deus? É praticar aquilo que Jesus já nos ensinou e deixou para nós. Então, não somente orar, vir para a igreja, ler a Bíblia, não somente isso. Mas tudo aquilo em que Jesus Cristo nos ensina, irmão, a fazer o que é certo, o que é correto, e abandonar o que é errado, colocar essas coisas em primeiro lugar em nossas vidas, todos os dias, é fundamental. É muito importante. Porque com o passar do tempo, muitas vezes as pessoas elas vão deixando o reino de Deus em segundo plano. Vão deixando o reino de Deus em segundo lugar. E aí aquilo que logo de cara, logo de início, as pessoas buscavam com muito mais amor, com muito mais intensidade, com muito mais dedicação às coisas de Deus, com o passar do tempo, o reino de Deus vai ficando em segundo plano. O reino de Deus e a justiça, ou seja, o que é certo, vai ficando para depois.
O reino de Deus e a sua justiça vai ficando num lugar aonde eu vou ver se dá para eu buscar primeiro o reino de Deus. Porque se não der para eu buscar o reino de Deus e a sua justiça hoje, eu vou deixar para a semana que vem. Eu vou deixar para daqui a um mês, eu vou deixar para daqui a um ano. Que é o quê? As pessoas, porque qual é o contexto do que está sendo falado aqui? Aqui, Jesus está dizendo que as pessoas elas estão correndo de um lado para outro. Buscando o quê? Buscando saciar a comida, buscando saciar as coisas que elas necessitam. Jesus está dizendo que essas coisas não vão faltar para as nossas vidas. Mas Jesus está dizendo que as pessoas, elas acabam priorizando mais as coisas deste mundo ou desta vida do que o reino de Deus. Então, o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar, né, irmãos? Todos os dias da nossa vida. No dia em que o reino de Deus não estiver em primeiro lugar na nossa vida e nem em sua justiça, então algumas coisas acabam sobressaindo. Então as pessoas elas não se importam em mentir, as pessoas não se importam em maltratar, as pessoas não importam mais em fazer fofoca, as pessoas não se importam mais em adulterar, as pessoas não se importam mais em ver pornografia, não se importam mais ter cobiça nos olhos, não se importa mais ter inveja no coração, não se importa dessas coisas. Então, quando o reino de Deus vem em primeiro lugar, então todas as outras coisas que são erradas e pecaminosas, elas vão ficando de lado. Elas vão ficando de lado. Quando o reino de Deus está em primeiro lugar, até as coisas certas e corretas, existem coisas que não são pecados. Existem muitas coisas que não são pecados, que Deus ele não vai nos condenar se a fizermos. Mas mesmo as coisas corretas e mesmo as coisas que Deus não condena, elas têm que estar em segundo, terceiro e quarto lugar. E Deus tem que estar em primeiro lugar. Então tem coisas, irmãos, que são corretas e certas na nossa vida. Tem coisas que não são erradas. Mas mesmo assim o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Por quê, irmãos? Porque, em primeiro lugar, Jesus disse. Então, se Jesus disse que eu devo buscar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas, ou todas essas coisas, como ele disse, nos serão acrescentadas, irmãos, então é nisso que devemos crer verdadeiramente, e buscar a cada dia. Então, buscar a Deus, como nós estamos fazendo aqui hoje, na oração, né, culto de oração, é extremamente importante. Orar, buscar, interceder, né, porque a gente não vem só orar e pedir para nós, a gente ora pelos outros também, né, abençoa os irmãos que estão enfermos, os irmãos que estão mais fracos, né. Então, esse interesse, essa busca, né, irmãos, mostra o interesse de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Há pessoas que não podem estar aqui, já é uma outra coisa. Mas pode haver pessoas que nem se lembram que existe o culto de oração. Nem passa pela cabeça que hoje é um culto de oração. Né? E às vezes as pessoas elas estão na televisão, estão na internet, estão fazendo alguma outra coisa que não necessariamente é um pecado, mas que ficou acima do primeiro lugar. Então, irmãos, com isso eu não estou dizendo que essa pessoa ela não veio hoje ou não veio no outro dia, que ela deixou de buscar o reino de Deus, não é isso. Mas eu estou dizendo que em cada ação que nós tomamos, irmãos, cada pessoa que nós vamos conversar, cada negócio que nós vamos fazer, sabe, tudo que nós vamos fazer na nossa vida, qualquer coisa, aonde quer que a gente vá, com quem a gente converse, com quem a gente vai comprar, com quem a gente vai vender, com quem a gente vai se relacionar, com quem a gente vai ter uma conversa, eu preciso ter na minha mente uma coisa, o reino de Deus e a justiça tem que estar em primeiro lugar. Para quê? Para que eu faça sempre uma coisa correta. Se a minha amizade, a minha conversa com uma pessoa estiver fora da justiça do Evangelho, se a minha conversa com uma pessoa estiver fora do padrão do Evangelho, então eu tenho que pegar essa minha conversa ou essa minha amizade e colocar abaixo da justiça de Deus, do que é certo.
Olha, a justiça de Deus está dizendo que isso é errado. Então, em primeiro lugar, vai a justiça de Deus. E aí, nessa, irmão, de você colocar a justiça de Deus em primeiro lugar, você perde a amizade. Nessa de você colocar a justiça de Deus em primeiro lugar, você perde até emprego. De você colocar a justiça de Deus em primeiro lugar, irmão, você perde coisas. Você perde pessoas, você perde familiares. Por quê? Porque você coloca o que é certo em primeiro lugar. Então, muitas das vezes você magoa, você chateia, você perde amigos, você perde oportunidades, você perde muitas coisas, porque você colocou em primeiro lugar o reino de Deus. Então, quando as pessoas elas colocam as coisas em primeiro lugar, e o reino de Deus depois, e a justiça de Deus depois, então isso causa uma inversão. E isso dá errado. Então, irmão, se as nossas ações, nossas atitudes, nossas conversas, nossas amizades, qualquer coisa, tudo, coloca tudo na sua vida. Se tudo isso vai contra o reino de Deus e o reino de Deus vai ficar em segundo plano, então você tem que repensar. Se você e eu tem que mudar o jeito de pensar, o jeito de falar, o jeito de conversar, as amizades, os conselhos, o que ouvimos na televisão, o que ouvimos na internet, isso daí que eu estou ouvindo, isso aí que eu estou consumindo, isso aí que eu estou tendo, isso aí é contra o que o Evangelho me ensina, isso é contra o que o reino de Deus me ensina. Então, se isso é contra, então isso aí vai ficar fora da minha vida, ou isso aí vai ficar em segundo plano, mas em primeiro lugar tem que estar o reino de Deus. Não só o reino de Deus, mas a sua justiça. Ou seja, o que Jesus veio implantar nessa vida, ele veio colocar o que nesse mundo? Então, Jesus ele veio, e antes dele ir embora, ele diz o quê? Ele falou, ide, fazer discípulos, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, isso é o reino de Deus também, que Jesus fala. Então, tudo que você lê, se os irmãos lerem aqui Mateus 5, 6 e 7, você vai ver, aqui a gente vai perceber o que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Jesus ele explica muito bem em Mateus 5, 6 e 7. O que é e como é o reino de Deus. Então, quando nós buscamos praticar aquilo que Jesus fala em Mateus 5, 6 e 7, estamos buscando o reino de Deus. Quando procuramos praticar o que Jesus fala em Mateus 5, 6 e 7, estamos praticando, em primeiro lugar, a justiça de Deus. Então, irmãos, buscar o reino de Deus primeiro, buscar a justiça em primeiro lugar, é observar o que ele falou no Mateus 5, 6 e 7 e pôr em prática isso daí, e não negociar isso. Não negociar. Porque se a gente negocia o reino de Deus e a justiça com as coisas desta vida, aí não dá certo. Quando Jesus ele foi tentado, lá em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, Satanás tentou ele para que ele abandonasse o reino de Deus e abandonasse a justiça. Então Jesus ele preferiu ficar com fome do que ouvir a voz do diabo. Jesus ele preferiu sofrer e padecer do que receber a glória desse mundo. Por quê? Porque buscou o primeiro reino de Deus e a justiça. Então, irmãos, buscar o reino de Deus e a justiça é, de fato, muitas das vezes, a gente perder nesse mundo muito mais do que ganhar. É deixar de ganhar muito mais, mas para poder ganhar no céu. E uma das passagens que Jesus fala em Mateus 6, né, irmãos, é ajuntar tesouros no céu. Então, juntar tesouro no céu, realmente, a gente pode ver que é o que ele vai finalizar dizendo, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas não serão acrescentadas. Então, isso precisa de fé, irmãos. Quando nós temos fé em nosso coração, então a gente começa a buscar muito mais o reino de Deus, muito mais o reino de Deus, do que as coisas que ainda que não sejam pecado. Então tem coisas que não são pecado, mas elas não podem ficar acima do reino de Deus. Amém? Vamos agradecer nosso